Saudações, humanos! Bem-vindos a um novo programa aqui no canal sobre a WorldSkills, a competição mundial de formação profissional. Nessa série de vídeos, abordaremos diferentes aspectos do torneio e conversaremos com pessoas que participaram e participam do evento e da organização. Este é um vídeo introdutório para cobrir especificamente o que é a competição, sua história e minha experiência com ela. Assim, nos futuros vídeos, poderemos focar exclusivamente em assuntos específicos e nos convidados do programa. A WorldSkills é a maior competição de educação profissional do mundo. Ela acontece a cada 2 anos em diferentes países integrantes da organização. O objetivo é promover o desenvolvimento das habilidades, proporcionando oportunidades para jovens de até 22 anos demonstrarem seus talentos em diferentes campos. Assim como o Senai em 1942, a WorldSkills surgiu em 1946, em função da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, Francisco Albert Vidal criou um concurso de competências para jovens da Espanha e Portugal. Nascia assim em Madrid o movimento internacional. Ao longo das décadas, a competição evoluiu para se tornar um evento global de prestígio. Em 1981, o Brasil se tornou um membro. Sua participação efetiva começou em 1983, na Áustria. A primeira medalha brasileira, prata em tornearia, veio 3 edições depois, em 1989, na Inglaterra, que, aliás, foi o ano em que o Brasil participou em design gráfico pela primeira vez. A partir de 2009, além do Senai, os alunos do Senac passaram a participar também. E, em 2015, a etapa mundial foi realizada pela primeira vez no Brasil, em São Paulo. Na data de gravação deste vídeo, a organização conta com 86 países, 62 modalidades e mais de 1.000 participantes por edição. Cada país seleciona apenas um representante, uma pessoa ou uma equipe, para cada ocupação, que tem provas específicas distribuídas em 4 dias de competição. Os atletas precisam demonstrar habilidades individuais e coletivas para responder aos desafios de suas ocupações dentro de padrões internacionais de qualidade. Os vencedores recebem medalhas, certificados e prêmios. E muitos integram equipes que desenvolverão projetos em países que necessitam daquelas competências. E o que eu tenho a ver com a WorldSkills? Bom, lá em 1999, após ter feito todos os cursos que eu pude no Senai de Artes Gráficas do Rio de Janeiro, passei na seleção para o curso técnico de programação visual, à época uma referência em excelência na formação de designers gráficos. Neste mesmo ano, participei da etapa escolar do antigo torneio de formação profissional, na modalidade design gráfico para impressão. Não fiquei sequer entre os finalistas. O que foi ótimo, pois tinha acabado de entrar no curso e a WorldSkills já era em novembro no Canadá, logo sem tempo hábil para qualquer treinamento. No ano seguinte, tentei novamente. Na agora renomeada Olimpíada do Conhecimento, tirei o primeiro lugar na fase escolar e regional. Aí, eu e o segundo lugar treinamos por alguns meses para decidir quem iria representar o Rio de Janeiro na etapa nacional. Fui então selecionado para competir em Brasília contra 5 estados. Após 3 dias de prova, conquistei o ouro e continuei o treinamento e simulados em preparação para o Mundial. Decolando do Rio em 9 de setembro de 2001, com escala em Nova York, fui representar o Brasil em design gráfico na 36ª WorldSkills em Seul, na Coreia do Sul. Após 4 dias de competição, consegui o bronze em design gráfico e o prêmio Best of the Nation pela maior nota da delegação brasileira daquela edição. Nos anos seguintes, sem mais poder competir, participei como suporte, instrutor, expert, avaliador líder e consultor na preparação dos competidores posteriores. E para não ser injusto com os futuros participantes aqui dos vídeos, vou responder ao mesmo que eles terão que responder. Como highlight do que vivi, sem dúvida nenhuma, menciono o treinamento. Ter professores especializados em diferentes áreas, completamente dedicados à minha formação, me ajudou a atingir o ponto que cheguei. Além disso, as viagens que fiz, antes das competições nunca havia viajado de avião, definitivamente se destacam, principalmente Coreia e Suíça. Coloco também nessa conta a França e mais 7 países da Europa, porque o convite que recebi anos depois para trabalhar e morar lá veio indiretamente por meio da competição. Aliás, falando em convite, é curioso apontar que só me mudei do Rio para São Paulo porque minha avaliadora no Internacional, Lara Volmer, aliás, a primeira participante de design gráfico do Brasil na WorldSkills, me convidou para trabalhar com ela. E, após um ano, Fabiola Yoshimoto, minha amiga e medalha de prata na Olimpíada do Conhecimento 2001, me indicou para uma entrevista na Oz Design, onde eu ficaria por mais 10 anos e trabalharia com mais 2 ex-competidores, além de treinar outros. E anos mais tarde, só fui convidado para trabalhar na França, conforme eu mencionei, por conta de um projeto freelance que peguei, indicado por uma menina para quem dei aula, para a qual fui recomendado por uma ex-competidora que ajudei a treinar. Então, definitivamente, a competição teve um impacto na minha vida. Se eu tiver que apontar uma situação desagradável, diria que foi o retorno para Nova York após o 11 de setembro, no qual os novos protocolos de segurança geraram um grande desconforto e meio que acabaram por matar uma mãe que estava viajando com a filhinha, que desembarcou órfã no Brasil. As autoridades americanas aparentemente extraviaram o passaporte dela, e o estresse da situação, aliado a um pós-cirúrgico complicado,
acabaram por levá-la ao óbito durante o voo. Me lembro, inclusive, que foram alguns membros da delegação brasileira que auxiliaram a tripulação a carregar o corpo para a primeira classe. Como situação agradável, definitivamente aponto o convite para criar as medalhas da competição de 2015, a primeira realizada no Brasil. 3 ex-competidores de design participaram do processo. Centenas de jovens retornaram para seus países com algo que desenvolvemos. Uma situação curiosa eu diria que aconteceu em 2003, em St. Gallen, na Suíça, quando foi como suporte da delegação. Durante a competição, corri até o centro da cidade em busca de suprimentos eletrônicos. Cheguei numa loja e por acaso descobri que tinha um atendente que falava português. Fiz a compra, agradeci e entreguei um cartão pessoal. Quando o vendedor leu meu nome, disse: "Eu te conheço." Acabou que tínhamos uma amiga em comum e ela por algum motivo havia falado de mim. Ou seja, o mundo é literalmente um ovo. Aliás, eu viria a descobrir anos mais tarde que a competidora de design dessa edição, que eu inclusive ajudei no treinamento, era uma prima distante por parte de bisavô. Por fim, uma mensagem para quem pensa em participar, participa ou já participou da competição é: ela só termina quando você não quiser mais fazer parte dela. Não importa se você competiu e não se classificou. Não importa se você se desligou em determinada época. A quantidade de oportunidades que ela oferece sempre te permitirá voltar e continuar, em diferentes papéis. Lembrando sempre, o foco é a busca pela excelência das habilidades e a multiplicação do conhecimento adquirido para o maior número possível de pessoas em todo o mundo. Aliás, também por isso, esse novo programa aqui no canal. Nos vemos no próximo episódio.